Filipenses capítulo 2, já há muito tempo que não pregava algo que não fosse no Evangelho de João, mas como estamos a estudar a carta aos Filipenses, inevitavelmente, Filipenses capítulo 2, do verso 1 ao 11, e hoje queria ler alguns textos com os irmãos. Glória ao Senhor. Filipenses 2, do 1 ao 11, diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhas de afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é seu propriamente, senão também cada qual o que é dos outros. E tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este culto, por esse louvor, por este momento que estamos tendo aqui na Tua presença. Sabemos que o Senhor está no nosso meio, sabemos que o Seu Santo Espírito opera através de nós, opera em nós, vai nos moldando, vai nos transformando, e nesse momento, ó Pai, queremos que a Tua palavra nos exorte, queremos que a Tua palavra nos confronte, queremos ser transformados, queremos ser pessoas melhores, queremos que o Senhor vá nos aperfeiçoando, Pai, através do poder do Teu Santo Espírito, que flui através da ministração da palavra. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, sê conosco, Senhor, nos fortalece, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar, glória a Deus. Carta aos Filipenses, que é uma carta de alegria, né? Não sei se os irmãos sabem, mas essa carta é considerada a carta da alegria de Paulo. O que parece um bocadinho estranho, quando nós conhecemos em que contexto é que Paulo escreveu esta carta, né? Porque foi uma carta que ele escreve prisioneiro, uma carta que ele escreve na prisão. E Paulo mostra nesta carta como que as circunstâncias em que nós nos encontramos não definem o sucesso ou o insucesso da nossa vida, né? Então Paulo aqui, talvez aos olhos das pessoas naturais, Paulo aqui seria um fracassado, porque, pensa, 3 viagens missionárias, várias igrejas implantadas, vidas que foram alcançadas pelo Evangelho, mas depois dessa jornada toda, Paulo acaba preso, né? E alguns talvez podiam dizer assim, olha aí o vosso pregador da graça, né? Se ele fosse de Deus mesmo, Deus não tinha deixado ele ser preso, né? Está vendo? Levantou-se contra a lei de Moisés, Deus castigou. Talvez alguns disseram isso. Deus o abandonou, era só fogo de palha, não é? Mas por isso que as coisas de Deus são loucura para quem não crê. E porque para Deus, meus irmãos, às vezes o pior cenário em que você está é o melhor cenário para você estar. Para Deus, às vezes, o pouco que você tem é tudo que você precisa. Para Deus, quem está livre, às vezes está preso, e quem está preso, às vezes está livre. Para Deus, quem tem olhos e vê, às vezes é cego, e quem não vê, às vezes é quem não tem olhos físicos, é quem está vendo. Lembram do cego que clamou? Jesus,
porque toda a gente se chamava, olha, quem é este? E as pessoas diziam, este aqui, diziam para o cego, este aqui é Jesus o Nazareno, mas os olhos do cego sabiam bem quem era, e os olhos do cego viram Jesus, filho de Davi. Então nós vemos que as coisas de Deus, às vezes, são meio que loucura, e a gente pensa assim, Paulo está preso, prisioneiro ali, numa situação super desfavorável, e ele manda uma carta encorajando os irmãos que estavam livres. Os planos de Deus são completamente diferentes dos nossos. A visão de Deus, ela é completamente diferente da nossa. E por isso que Paulo diz que quem não é espiritual não consegue entender as coisas espirituais. Paulo estava preso, tinha sido espancado pelos judeus religiosos, estava num momento de desespero, sendo acusado diante de um tribunal dos judeus, e é nesse momento de aflição, né, que Deus diz assim, coragem, pois do mesmo modo como deste testemunho em Jerusalém, importa também que vais dar o meu testemunho a Roma. Então pensa assim, mas que bagunça! Por que é que Deus não logo disse a alguém para pagar uma passagem para Paulo, né? Para ele poder ir para Roma? E Deus usa uma situação de sofrimento, de prisão, de açoites, de injustiças. 40 homens tinham feito um voto de que não comiam e nem bebiam enquanto ele não fosse morto. Não sei como é que ficou esses homens aí, né? Ou quebraram o voto ou morreram de fome, né? Quando Paulo foi transferido de Jerusalém para a prisão, foram quase 500 soldados a acompanhá-lo. Olha a situação aparatosa. Olha a situação completamente desesperante, né? Mas Deus é nessa situação que diz assim, coragem. Coragem. Não estás a entender? Mas é do jeitinho que eu quero. Talvez Deus possa falar com alguém aqui hoje, né? Coragem. Coragem. Coragem, que eu ainda quero te levar a outros lugares. Coragem, porque através do teu sofrimento eu vou te exaltar. Coragem, porque através dessa luta o meu nome vai ser glorificado. Coragem, é isso que Paulo estava dizendo, que Deus estava dizendo aqui a Paulo. E você pensa, mas está tudo dando errado na minha vida. Onde é que eu errei? Será que escolhi mal o marido? Escolhi mal a esposa? O meu trabalho não é bom? A igreja não presta? Vou mudar? Não tem nada a ver com isso. Você está do jeito que Deus quer, talvez, para te moldar, para trabalhar na tua vida, para te ensinar. Todo esse errado, às vezes, pode ser o plano de Deus para a tua vida. Como era o plano de Deus para a vida de Paulo. Estava tudo dando errado, mas era o plano de Deus para a vida de Paulo. E você diz, é loucura. Pois é, porque as coisas de Deus são loucura mesmo, né? As coisas de Deus são improváveis. Quando tudo já deu errado para nós, às vezes aos olhos de Deus está tudo dando certo. Glória a Deus. Paulo chega então a Roma, depois de 2 anos preso ali em Cesareia Marítima, e ele não chega lá como um prisioneiro do Império Romano. Ele chega lá como um prisioneiro de Cristo, porque foi Cristo que o levou até lá. Foi Cristo que tinha um plano para que ele estivesse ali naquele lugar. E é nessa realidade difícil, numa situação às vezes que nós olharíamos hoje, né, para a vida dele e achávamos que ele era um fracassado, né? Alguns de nós, principalmente esses da teoria da prosperidade, da confissão positiva, né? Que eu falo, eu determino e tem que acontecer, porque talvez esses que acreditam nessas coisas hoje olhavam para Paulo e diziam assim, esse cara não é de Deus, não pode ser, né? Outro dia eu ouvi um pregador num púlpito que ele dizia assim, olha, o motivo que Deus não está contigo é porque tu não tens dinheiro, né? Então Deus não está comigo também, olha, irmãos, podem sair já daqui. Então às vezes as pessoas associam esse tipo de coisas como que a única maneira de provar que Deus está comigo é se a minha vida está correndo bem. E não tem nada a ver com isso. E nessa realidade dura, Paulo escreve
algumas cartas muito interessantes, talvez as cartas mais profundas de Paulo. Não que eu estou aqui a comparar escritura, porque toda a escritura é devidamente inspirada, útil para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem seja perfeito, mas a carta aos Filipenses, a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, a Filemon, são as cartas que ele escreve ali naquela prisão, e são cartas profundas, como que se Deus estivesse dando um tempo para Paulo verdadeiramente ir mais fundo no seu conhecimento de Deus, verdadeiramente ir mais fundo naquilo que ele podia passar para a igreja, né? E eu recomendo, leiam essas cartas, porque não é muito grande, são cartas com 4, 6 capítulos. Rapidamente vocês leem essas epístolas da prisão e vão ver o tão profundo que Deus leva Paulo ali naquele momento difícil. Por isso que Paulo podia dizer, olha, quando eu estou fraco, é quando eu estou forte. Porque às vezes é nesses momentos mais complicados que eu tenho mais esse temor de me chegar mais a Deus, de me colocar mais na dependência dEle, de ser mais usado pelo Senhor. E Paulo escreve na prisão para animar essa igreja de Filipos, que parece contraditório, o homem está preso e envia uma carta animando os irmãos, né? 4 capítulos, rapidíssimos de ler, 15 minutos você lê um livro da Bíblia. Já pensou como é rápido, fácil ler um livro da Bíblia? 15 minutinhos você lê e leia. Faça esse esforço essa semana. Essa semana eu vou ler a carta aos Filipenses. Você vai ver o tanto que você vai ser instruído. E esses 4 capítulos ricos para a igreja, que para mim, esse texto que nós lemos de início é dos mais marcantes e didáticos e que mais nos ensinam de toda a Escritura. De toda a Escritura. Onde Paulo nos ensina a viver como verdadeiros cristãos, né? Como viver do modo digno do Evangelho. Isso são as palavras dele, nós já vamos entrar no texto. Como funciona essa realidade do ser cristão, que cerca de 2 bilhões 650 milhões de pessoas em todo o mundo dizem que são. Né? São quase 30% da população mundial. Como é que funciona isso? E eu sei que esse número não representa muita coisa, porque muitos desses, e a grande maioria, são cristãos nominais. Faz o censo, qual é a religião? Nem tem religião, mas como o pai era cristão, sou cristão. Né? Sou católico, aqui está todo esse tipo de pessoas, não é? Mas como é que funciona? Como é que é esse viver digno daquilo que eu represento? E eu gostava hoje de partilhar algumas considerações baseadas nesse ensino. Primeiro ponto, que é muito claro entre nós cristãos, né, é que se existe uma coisa que todo cristão deve fazer, é vir à igreja. Vocês concordam com isso? Alguém aqui acha ou já acreditou que para ser cristão não precisa vir à igreja? Não tenha vergonha de dizer. Amém. Porque isso é algo que cresce muito hoje. Eu não preciso de igreja, a igreja sou eu, né? Eu sou a igreja. Mas essa afirmação, ela não é correta. Então, o primeiro ponto desse viver esse modo digno cristão é que o cristão, ele se reúne como igreja. Nós somos membros de um corpo e esse corpo reunido é a igreja. Eu posso dizer que eu pertenço a uma igreja. O espaço em si não é muito importante. Podia ser aqui, que é maravilhoso aqui para nós, né? Podia ser na casa de um irmão, a gente reunidos. Mas onde nós, como membros do corpo, nos reunirmos, ali está a igreja do Senhor, né? Podemos dizer que fazemos parte de uma igreja, mas só somos igreja quando estamos reunidos como igreja. Infelizmente, pessoas acreditam que são igrejas por elas próprias, mas isso contraria todo o ensino bíblico. A igreja implica unidade, igreja implica união, igreja implica relacionamentos. Por isso que às vezes é difícil pertencer a uma igreja, não é? Porque a gente tem que se relacionar. E muitos de nós somos um pouquinho antissociais. Né? A gente não gosta muito de falar com as pessoas. A gente não gosta muito de partilhar a nossa vida com as pessoas. Nem gostamos que as pessoas deem
bitites sobre a nossa vida. Não preciso que o irmão me ensine a viver, porque eu sei viver, né? Então, às vezes é desafiante viver numa igreja, porque viver numa igreja implica isso. Eu partilhar a minha história, eu testemunhar diante dos irmãos, eu ter uma vida de relacionamento juntos, comunhão, termos coisas em comum. Irmãos, nós temos algumas coisas em comum, para além da língua. Não é? Temos a língua, que é comum, português, porque não existe português melhor ou pior, o que existe é português, com pronúncia brasileira ou com pronúncia portuguesa, é português. Então isso é uma coisa que temos em comum. Temos outras coisas em comum para estarmos aqui. Somos pecadores, né? Somos falhos, precisamos de um Salvador, né? Sozinhos não podíamos chegar a Deus, precisamos de Jesus e por isso estamos aqui. Então nós temos coisas em comum, mas depois também temos fraquezas, dificuldades, objetivos em comum. E isso é fazer parte da igreja. Já no primeiro século da igreja, logo no início da igreja, havia pessoas que acreditavam que não precisavam de congregar para ser igreja. Mas o escritor aos Hebreus, cujo autor não é conhecido, ele já deixou um recado para esses irmãos, que está lá em Hebreus 10, coloca lá Hebreus 10, do 23 ao 25. Esse texto é muito interessante, diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e a boas obras. Verso 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quando vezes que os dias se aproximam. Então, é uma ordem bíblica, não deixar de congregar, não deixar de nos reunirmos. E quando o fazemos, nós fazemos com um propósito coletivo. Põe lá no verso 24. Olha o que é que Paulo diz, o escritor dos Hebreus diz: consideremos-nos uns aos outros. Porque a vida cristã, ela nos leva a deixar de olhar só para o nosso umbigo e começar a observar que existem mais pessoas no mundo. Começar a ver que talvez existem pessoas com problemas, que você pode ajudar essas pessoas. Você já pensou que talvez você possa ser a resposta de Deus na vida de alguém? Que talvez você pode ser usado por Deus para ajudar alguém? Já imaginou? Que talvez a solução de um problema complexo de alguém pode estar em si. Com coisas simples. Às vezes uma palavra de apoio. Às vezes um abraço que você dá, às vezes uma mensagem que você envia, às vezes um telefonema, às vezes um conselho. Irmãos, tem pessoas que não precisam muita coisa para ter as suas vidas mudadas. E Deus pode usar você. E na comunhão da igreja, isso é propício. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo se move no meio da igreja. E quando o Espírito Santo se move, o milagre acontece, as pessoas são mudadas, os cenários são transformados, vidas são transformadas. Às vezes nós pensamos que para Deus fazer a obra na vida de alguém, precisa de muita coisa. Nós acreditamos que é preciso um espaço como esse, com microfones, com cadeiras confortáveis, com uma liturgia bem elaborada, com um grupo de louvor bem ensaiado, com uma palavra cheia de conteúdo, com tudo. Nós pensamos que é preciso tudo isso. E tudo isso é muito bom. E devemos sim nos dedicar para fazer as coisas bem feitas. Mas mais importante do que tudo isso é alguém disposto a obedecer a Deus e ser usado por Deus nisto tudo. Muitas vezes em coisas simples. Muitas vezes até fora desse ambiente de culto. Às vezes até depois do culto, ali na cantina, ou antes do culto, no convívio, antes do culto. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos estar juntos, para nos considerarmos uns aos outros, como está lá no texto. Mas também para quê? Olha a segunda linha. Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Porque às vezes não nos apetece fazer coisas boas. Vocês acordam todos os dias com vontade de fazer coisas boas? Não tem nenhum dia que vocês acordam com vontade de fazer coisas erradas? Sou só eu que às vezes acordo assim. Tem dias que a gente acorda difícil.
quando alguém falha conosco, quando alguém nos trai, quando alguém nos insulta, né? Quando o nosso filho desobedece, quando nossa esposa também nos desobedece e nós desobedecemos a esposa também, né? Aquela roupa na máquina que a gente não tirou, aí agora já cheira mal, tem que lavar outra vez, né? Às vezes não nos apetece fazer o bem, porque somos tentados às vezes a agir da mesma medida com que as pessoas agem connosco. Só que aí vem aquele irmãozinho que é espiritual e ele diz assim: irmão, você tem que perdoar. É aquele irmãozinho que está assim um pouquinho mais maduro na fé e diz: irmão, você tem que vencer o mal com o bem. Você tem que caminhar mais uma milha. Você tem que agir com misericórdia. Sabe aquele irmão que Deus sempre levanta com uma palavra de Deus, que às vezes não é a palavra que tu queres ouvir, né? Mas é a palavra que vai te confrontar, que vai te colocar no caminho, né? Na comunhão da igreja existem esses irmãos, pessoas que nos vão estimular ao amor e às boas obras. Então fica claro que uma das práticas que todo cristão deve fazer é frequentar uma igreja, uma comunidade cristã. E é claro que nós não fazemos isso para sermos salvos, mas porque somos salvos nós fazemos isso. Porque dentro de nós existe um espírito que nos constrange ao amor ao próximo, à comunhão, à compaixão. E Paulo, quando falava desse modo digno de viver o Evangelho, desta vida prática, Paulo falava dessa união. Vamos ler o contexto, e o contexto começa lá em Filipenses capítulo 1, verso 27. Filipenses capítulo 1, verso 27. Olha o que é que Paulo começa a dizer. Ele começa a explicar aqui como é que eu vou viver do modo digno do Evangelho. E ele diz assim: olha, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Nós aqui já vemos uma coisa muito importante. Se existe um modo digno de viver o Evangelho de Cristo, então também existe um modo indigno de o fazer. Já pensaram nisso? Ao contrário do que muitos ensinam hoje, meus irmãos, viver o Evangelho é algo que requer uma atitude, requer uma mudança, requer uma transformação. Hoje é pregado um Evangelho em que não é preciso mudar nada, basta aceitar Jesus. Né? A gente até vai, não, o fulano aceita Jesus, está salvo. O fulano vem à frente, levanta a mão, pronto, está salvo. Só que depois tem um batismo e a gente diz assim: olha, fulano, vamos batizar? Ai não, pastor, não. Batizar não, eu não estou preparado. Não, eu tenho muita coisa que eu tenho que mudar, eu não posso batizar ainda. Não, eu não estou preparado, eu tenho que resolver a minha vida. Ou seja, a pessoa não se converteu. A pessoa teve uma atitude, ok, mas aquela atitude não significou nada para ela, porque ela não pode cantar como nós cantamos aqui: és o meu dono, minha paixão, minha canção e meu louvor. Porque se eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, se Ele me ordena descer às águas do batismo como um testemunho público da minha fé e eu não o faço, então eu não o aceitei. Então nós vemos que às vezes a pessoa é enganada nesse sistema de que, não, se vai lá à frente, aceita Jesus, está tudo bem, e o resto não é preciso mais nada. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Continuam vivendo da mesma forma, mas agora fazem parte de uma igreja, mas não teve mente transformada pelo poder do Espírito Santo que opera através da palavra. Nunca experimentarão a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem aqui gostaria de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Amém? Eu acredito muitos que aqui talvez já experimentam isso. Olha o que é que a carta aos Romanos, Paulo, ela nos mostra o caminho para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos capítulo 12, verso 1, coloca aí, por favor. Olha o que é que a palavra do Senhor diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a pessoa, olha o que esse texto está dizendo aqui: apresentar
o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A pessoa, ela aceita Jesus, né? Vem à frente, levanta a mão, corre uma lágrima, porque a gente ouve esse povo cantar e louvar, quem é que não corre uma lágrima? É lógico que corre uma lágrima, a gente corre uma lágrima até ouvindo a Adele, qualquer coisa assim. Não é nada do outro mundo, né? Muitas pessoas correm lágrima pela emoção, pela beleza da música, da arte, e não porque o Espírito Santo está a tocar no seu coração. E a pessoa vem à frente, aceita Jesus, mas ela continua mentindo. Às vezes por coisas parvas. Nem tinha nem que mentir, mas mente. Ela continua vestindo, se sensualizando, seduzindo. Ela ou ele, ela a pessoa, dá para homem e dá para mulher, ok? Continua saindo para a farra, bebendo, fumando, continua igual, falando palavrão. Eu não entendo como é que o crente fala um palavrão. Eu não entendo como é que um crente fala uma palavra torpe, sendo que a Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, a não ser que aquela que seja edificante para quem ouça. Eu não consigo entender um crente que fala um palavrão. Mas é uma coisinha mais pequena. Tá bom. Continua falando da vida alheia, continua espalhando contendas, continua provocando discórdias entre os irmãos, mas veio à frente, aceitou Jesus, está tudo bem. Entrou na estatística. Faz parte de 2 bilhões e 635 mil, sei lá. Ou seja, as tuas vontades, as nossas vontades, os nossos pecados, que são do corpo e da carne, não estão a ser sacrificados. Porque eu não estou a apresentar o meu corpo, a minha carne, como sacrifício vivo ao Senhor. A gente acha que o culto racional é o culto bonitinho, né? Todo mundo na ordem, liturgia, sai um, entra o outro, ninguém rodopia, ninguém escala a parede. É o culto racional. O culto racional é o culto que você oferece o seu corpo para ser sacrificado, a sua carne para ser sacrificada, os seus desejos para ser sacrificados. A proposta é matar tudo. Mas eu não consigo, pastor, é muito difícil. Pastor, é muito difícil. Você não entende, pastor. Você não passa o que eu passo. Entendo, sim. Entendo. E como entendo, meus irmãos? E como eu entendo? Que todos os dias também eu faço sacrifícios. Que todos os dias eu também tenho que dizer não para a minha carne. Que todos os dias eu tenho desejos que eu tenho que controlar. Eu sei muito bem que é difícil. Porque eu também sou um ser humano. Podemos ter fraquezas diferentes. Talvez aquilo que tenta o Danny não é o mesmo que tenta a mim. Talvez aquilo que tenta a Fabi não é o mesmo que tenta a mim. Temos tentações diferentes, mas cada um de nós tem as suas fraquezas. E nós precisamos de apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Eu sou tentado e tenho que resistir. A diferença talvez é que eu não me conformo com o pecado. Eu não me conformo, não porque ele não é bom, não que ele não dá algum prazer momentâneo, não seja um pouco saboroso, mas eu não me conformo porque o Espírito de Deus habita em nós, habita em mim, e Ele transformou a minha mente. Olha o verso 2 de Romanos 12. Apresenta o corpo como sacrifício santo, vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos. E só o Espírito Santo para mudar a nossa mente carnal. Só o Espírito Santo para mudar a nossa velha natureza. Pode ser o melhor pregador do mundo, pode ser a melhor mensagem do mundo. Se o Espírito Santo não opera na tua vida, você nunca vai mudar. Porque sem Ele, nós somos só carne caída e alma corrompida. Mas o Espírito Santo vem para matar a nossa carne e purificar a nossa alma, para vivermos do modo digno do Evangelho. E o que é que acontece depois? Parte B do versículo. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só assim. Apresentar o corpo vivo como sacrifício, não se conformar com esse século, renovar a mente.
E isso nos leva ao bom, perfeito e agradável de Deus nas nossas vidas. Esse é um modo digno de viver o Evangelho, que não pode ser de qualquer jeito, como as pessoas pensam. E é algo que eu não faço para alguém ver. Eu não faço isso, eu não mudo a minha vida, eu não apresento o meu corpo como sacrifício vivo para que as pessoas vejam, oh, uau, olha como o Antônio é santo, olha como o fulano tem uma áurea nele, porque ele parece que... Não, não faço isso para o pastor ver, não faço isso para ficar bonito diante dos homens, eu não sacrifico a minha carne para ganhar a aceitação das pessoas, não, nós fazemos para agradar a Deus, com o intuito de obedecer as palavras de Jesus, porque é com a nossa mudança que eu demonstro o quanto que eu amo a Deus. Eu amo o Senhor, eu te amo. O Senhor não quer ouvir isso. O Senhor quer ver isso na nossa vida. E nós demonstramos o quanto amamos a Deus através da nossa maneira de viver santa. João 14, 21, coloca aí, Davi. João 14, 21, olha o que é que Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. E aquele que me ama é amado de quem? Do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha o que é que Jesus está falando aqui. Eu o amarei e me manifestarei a ele. É algo pessoal entre você e Jesus. E quando você guarda as palavras de Jesus, quando você pratica as palavras de Jesus, isso traz relacionamento entre você e Jesus. Eu não consigo entender a pessoa que não conhece a palavra, não medita na palavra, não se preocupa em conhecer as palavras de Jesus e diz que tem um relacionamento com ele. Não é compatível com aquilo que a Bíblia diz. É viver uma ilusão. Jesus é bem claro: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. E eu também o amarei. E Paulo continua dizendo, Filipenses, volta lá para Filipenses 3, Filipenses 1, 27. E ele diz, olha, vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo. E olha o que é que ele diz depois. Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausentes, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes. Ou seja, Paulo está falando aqui com uma igreja que ele tinha muita confiança. A igreja de Filipos era uma bagunça, o culto, né? A igreja aos Gálatas também, era só Paulo virar as costas que eles já começavam a aprender outras coisas diferentes. Mas a igreja de Filipenses parece ser uma igreja exemplar. E parece ser uma igreja que motivava Paulo a seguir em frente, porque ele diz assim, olha, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Eu estou inclinado a morrer para estar com Cristo. Mas se eu ficar aqui e puder continuar a ajudar-vos, para mim isso também é muito bom. Então, a igreja filipense, ela motivava Paulo até a permanecer neste mundo. E vemos, olha o que é que ele diz: indo ver-vos, ou esteja ausente, no tocante a vós, ouça que no tocante a vós vocês estão firmes. Ou seja, vocês da igreja não fazem isso por mim, Paulo está dizendo. Eu não preciso estar presente, eu não preciso estar aí para vocês viverem da forma digna do Evangelho. Paulo está dizendo isso, olha, eu sei que vocês são convertidos e não de aparência. Sabe aqueles crentes que na igreja são uma coisa e lá fora são outra? Está a ver aqueles crentes que fazem um churrasco, você vai lá no churrasco, você nem sabe se é churrasco de crente, se é churrasco do mundo. É a maneira, o palavreado, é as músicas, é tudo e mais alguma coisa. Mas estamos num ambiente de crentes, estamos num ambiente de mundano, o que é isto aqui? Sabe esse tipo de crentes? Sabe aquelas festas, aqueles casamentos? Eu há pouco tempo fui a um casamento que era assim. Tinha uma parte que era para os crentes, tinha outra parte que era para os endemoniados. Aí quando chegou a parte do endemoniado, eu pensei assim, já não estou aqui a fazer nada, vou-me embora. Deitou por terra tudo o que eu tinha falado antes. Tem esse povo assim. E isso é muito triste. Isso é falsidade. E Paulo está dizendo aqui a esta igreja de Filipe, olha, vocês não precisam de eu estar presente. Comportem-se como verdadeiros cristãos. Não vivam um cristianismo, um evangelho de aparência, mas um evangelho de verdade. E nós, meus irmãos, porque esses exemplos que eu estou a dar são exemplos de pessoas da igreja.
porque eu só conheço pessoas de igreja, eu só conheço, a minha realidade é uma realidade de igreja. E nós, como é que nós nos portamos? Quando está o pastor, quando está alguém da igreja, ou quando está os irmãos da igreja é de um jeito, mas quando estamos no trabalho, ninguém vê, lá ninguém é crente, e ninguém vai ser, porque olha para si e pensa, eu crente como este não quero nunca. Como é que nós estamos a ser? Estamos a viver um evangelho de verdade ou um evangelho de aparência? Será que você é uma coisa na frente do pastor e dos irmãos e depois se transforma, tira uma máscara e passa a ser aquilo que você realmente é? E Paulo está dizendo, quer ausente, quer presente, vivam do modo digno do evangelho. Porque não é para mim que o fazem, mas é para Deus que os resgatou para uma nova vida. E ele diz isso, ele continua, esse verso 27. Vamos ver aqui, põe para trás, para a gente ler com mais contexto. Então, para que indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, continua, que estáis firmes. Como falta hoje, meus irmãos, firmeza. Como falta hoje qualquer coisinha, hoje nós já saímos do caminho do evangelho. Hoje a gente vai falar com alguém, a gente já fica cheio de dedos, né? Pisando em cascas de ovo, porque não pode falar nada, que o irmão hoje não gosta daquilo que é falado, troca de igreja e pronto, porque tem igreja para todo tipo de gente aí. Qualquer coisinha, um domingo vem para a igreja, no outro domingo vai para a balada, numa semana está lendo a Bíblia, na outra semana nem pega nela mais, uma semana ora muito, na outra semana não ora nem por aquilo que vai comer. Às vezes nós não oramos nem pela comida. Talvez foi consagrada a ídolos, consagrada a demônios, e nós comemos, porque quando você ora pela comida é por conta disso aí, porque você não sabe de onde é que ela vem. Crentes meninos, inconstantes, fracos, que não têm compromisso com as coisas de Deus. Como falta sermos constantes. E alguns, para justificar a falta de compromisso, ainda dizem, não, esse povo é muito ativismo religioso. Será que orar todos os dias é ativismo religioso? Porque se orar todos os dias é ativismo religioso, nós temos um problema com Paulo. Porque Paulo diz que a gente deve orar sem cessar. Será que ler a palavra todos os dias é ativismo religioso? Porque se é, nós temos um problema também. Porque a palavra do Senhor diz que eu devo meditar na palavra de dia e de noite. Será que vir à igreja uma vez por semana é ativismo religioso? Quando a igreja primitiva estava unânime todos os dias no templo. Será que é ativismo religioso vir para a igreja? O culto é 2 horas, mas já passou 10 minutos, pastor, como é que é? Já passou 10 minutos, tenho que ir comprar o meu salgado na cantina. Meus irmãos, se você é uma pessoa que fica olhando para o relógio, a nossa igreja não é para si. Porque o louvor foi uma bênção. Não ia mandar parar o louvor, estava bom, o Espírito Santo estava movendo, mas eu tenho uma palavra para pregar. Mas às vezes as pessoas não, porque é a hora, porque não pode ser. Ativismo. Então vemos que cada um inventa a sua desculpa. Quando a pessoa não quer, cada um inventa a sua desculpa. Na realidade, o diabo cria a desculpa e nós compramos para nós. No outro dia houve um irmão que disse que não vinha. Eu não vou na igreja porque o pastor passou para mim no mercado e não me falou. E, irmãos, pode acontecer. E eu até acredito que tenha acontecido. Mas pensa assim, a pessoa não pensa assim, eu estava distraído. Né? A pessoa não pensa assim, olha, estava a pensar noutra coisa, estava ao telefone, qualquer coisa. Não, a maldade das pessoas é assim, não me quis falar, e me ignorou. Por quê? Como ela era capaz de fazer isso, acha que todo mundo faz também. Porque quem não quer ser sozinho. Então nós vemos que, vamos lá ver, isso até pode ter acontecido, até pode ter acontecido, eu não tive a oportunidade ainda de falar com a pessoa, mas se não tivesse acontecido isso, eu arranjava uma outra desculpa para não vir, para não estar aqui. Porque quando a gente não quer, prontos, e inventa desculpas. A palavra do Senhor diz, olha o que a palavra do Senhor diz, 1 Coríntios 15:58, coloca aí, Davi, por favor. 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes,
inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Olha o que Paulo está falando aqui, sempre abundantes. Será que Paulo está incentivando ativismo religioso aqui, na obra do Senhor? Será que é isso que Paulo está a fazer? Não, claro que não. Paulo está deixando bem claro, o vosso trabalho não é em vão. Mas não é em vão em quem? No pastor? No líder? Nos irmãos da congregação? O nosso trabalho não é em vão no Senhor. Mas isso é para quem faz para o Senhor. Porque para quem faz para o homem, aí sim há ativismo religioso. Estão a ver a diferença? Quem faz para o Senhor faz com firmeza. Quem faz para o Senhor faz com amor. E quem faz para o Senhor faz com excelência. E Paulo, ele continua dizendo, firmes, verso 27 aí, Filipenses capítulo 1, verso 27, parte B. Firmes em um só espírito. Uma só motivação, servir ao Senhor. Poder de alguma maneira, meus irmãos, olha que privilégio que Deus nos dá. Poder de alguma maneira participar da obra do Senhor. Participar da missão mais importante de toda a humanidade. A Bíblia diz que os anjos olham para nós, queriam fazer o que nós fazemos, mas não podem. E Deus nos dá a oportunidade de fazer. Deus nos dá o privilégio de fazer. E nós devemos fazer isso com a motivação de servir ao Senhor. A igreja, pensa assim, nós dizemos que servimos ao Senhor, né? Quantos aqui servem ao Senhor? Amém. Nós servimos ao Senhor? Amém. Glória a Deus. Só que esse Senhor tem um reino. Todo mundo está familiarizado com isso. Esse Senhor que nós servimos, Ele é Senhor de um reino. E esse reino é representado aqui na terra pela igreja. A igreja, ela não é o reino de Deus. Mas a igreja, ela é embaixadora deste reino. Então, cada um de nós tem a responsabilidade de servir nessa embaixada. Se nós dizemos que servimos ao Senhor do reino, e não servimos na única instituição nesta terra que representa esse reino e este Senhor, tem algo errado connosco. E claro que isso vai muito além desse momento de culto, mas também se faz necessário. E é esse o espírito e motivação pelo qual nós estamos aqui todos os domingos, motivados em servir o Senhor, motivados em apresentar um culto agradável. E o texto fala também, o 27 diz, firmes em um só espírito e uma só alma. A alma fala de prazer, fala de coração. Irmãos, por favor, você nunca faça nada para Deus se não for por prazer. Eu estou aqui na portaria porque o pastor falou para eu estar, eu nem gosto de estar aqui. Irmão, esqueça isso, faça por prazer. Não está a gostar da portaria, isso não é indireta para ninguém, porque eu nem sei se for, olha, mas se não está a gostar, há outras áreas da igreja que pode servir, mas faça algo que Deus arda no seu coração. Não faça as coisas por fazer porque o pastor pediu, porque se eu disser assim, olha, irmão, você toma conta ali da mesa de som, por exemplo, e se você vai lá, contrariado, não quer fazer, e vai dar errado. Então Marval fala assim, olha, não, pastor, eu não gosto. Eu quero servir, mas eu estou orando. Oro, estou orando para Deus me falar o que é que eu devo fazer. Enquanto isso, eu estou aqui, arrumo as cadeiras, levo o lixo, qualquer coisa. Mas não faça nada obrigado, porque o pastor pediu para fazer. Não tem que obedecer ao pastor, né? Porque quem toca no ungido do Senhor. Isso é conversa fiada, meus irmãos. Isso é conversa fiada. Uma só alma, fala de prazer, fala de coração. Atos capítulo 4, 32, toda aquela multidão que recebeu o Senhor Jesus ali, diz que era uma só alma e um coração, tinham prazer de estar juntos, tinham prazer de compartilhar, tinham prazer da comunhão, de viver essa unidade. E é algo tão importante hoje para nós como igreja, e nunca foi tão importante estarmos unidos. Você sabe como é que distingue algo que é importante para Deus? É ver o tanto que o diabo luta contra. Hoje vivemos na era das denominações, né? Das correntes teológicas, dos debates teológicos, né? Dos calvinistas, dos arminianos, dos pré, dos pós, né? E muitos têm usado essas diferentes visões doutrinárias como pretexto para divisão dentro da própria igreja. Continuamos a pregar outras coisas, como que para demonstrar que somos mais certos do que os outros, fazendo facções às vezes dentro do próprio evangelho.
deixando a mensagem da cruz, que liberta, que une, que salva, por doutrinas vãs, que criam divisões dentro da igreja, partidarismos. Irmãos, estar unidos em Cristo não quer dizer que todos nós temos que pensar do mesmo jeito. Às vezes a pessoa pergunta: pastor, o que é que você acha? A igreja vai passar pela grande tribulação? Vai passar? Não vai? Irmão, eu tenho a minha opinião, mas eu quero, olha, se a igreja for passar, que o Senhor nos fortaleça. Se a igreja não for passar, que a gente esteja preparado para ser arrebatados. Mas isso não nos tem que dividir. Estar unidos em Cristo não significa que temos que seguir todos a mesma linha teológica. Existem coisas, meus irmãos, que são inegociáveis. Trindade, morte expiatória de Cristo, vida em glória, inferno eterno, glória eterna. Isso é inegociável. Só que hoje as igrejas estão se dividindo por coisas que dava perfeitamente para viver juntos. Se há 2000 anos atrás 120 pessoas fizeram o que fizeram, imagina hoje 2 bilhões que estivessem unidos. Vamos cortar isso para 1/3. Imagina hoje 800 milhões de pessoas que estivessem unidos pelo propósito do Evangelho. O impacto que a igreja não podia ter. O impacto sem barreiras denominacionais. Deixando essa conversa, eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou da CCB, eu sou daqui, eu sou dali. Não deixa disso. Quando alguém te perguntar qual é a tua religião, eu sou cristão. Eu sou seguidor de Jesus. Que são essa conversa? Eu sou assembleano. Isso é coisas que vêm dividir o povo de Deus. Qual é a tua igreja? A minha igreja é que vai morar no céu. Qual é o teu pastor? Meu pastor é Jesus Cristo. Mas você é de onde? Eu era português, hoje eu sou cidadão do céu. É essa que deve ser a nossa identidade como igreja, porque a igreja não é daqui da terra, a igreja é do céu. Infelizmente nós temos nos dividido como igreja. Aqui há poucos anos a igreja no Brasil, ela se uniu em torno de um líder político. Não estou falando que isso é errado, está certo. Em torno de um líder político, e todo mundo se uniu. Os presbiterianos, os calvinistas com o arminiano, todo mundo se uniu em torno de um líder político, e nós não conseguimos fazer isso em torno de Jesus. Como é que isso acontece? Que evangelho que nós estamos a pregar, onde vemos igrejas como concorrentes no mercado evangélico, onde lutamos por ideias de teólogos do século XVI e XVII, como se o evangelho antes disso fosse todo errado. Deixamos os pontos mais importantes da fé, e Jesus chama isso de hipocrisia, porque dizemos que estamos unidos, mas se o irmão vai visitar a outra igreja, fulano foi visitar a outra igreja, se calhar vai sair. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, meus irmãos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para mim só tem uma igreja, é que no céu não tem mais nenhuma. E nós não somos escravos de ninguém, de nenhuma instituição religiosa, que temos uma coleira e só vai onde o pastor deixa ir. Irmãos, vamos deixar abrir a visão para aquilo que é a igreja, que não é uma placa ali fora. Aleluia. Jesus diz assim: olha, vocês estão preocupados aí com os dízimos da hortelã e do cominho, mas vocês estão se esquecendo do mais importante, do amor, da misericórdia, da fé. E é o que está a acontecer. E quando a divisão não acontece por razões teológicas, acontece por motivos ainda mais carnais, por ciúmes, por pecados, por desejo de poder, por autoritarismo. Eu não concordo com aquilo que o fulano prega, então eu vou para outra igreja, ou eu vou abrir a minha própria igreja. E hoje tem igreja para tudo, irmãos. Tem para bêbado, tem para homossexual, tem para corrupto, tem para quem gosta de macumba, que é os mesmos tambores, as mesmas práticas, tem para quem gosta do diabo, tem igreja até para o diabo. Então, por quê? Porque as pessoas não suportam a sã doutrina. Esse é o porquê. E Paulo acrescenta algo muito interessante aqui, esse modo digno de viver. E ainda no 27, ele diz assim, eu vou ler o versículo todo, coloca desde o princípio do 27, só para fazer aqui o recapitular, já estamos quase terminando. Vivei acima de tudo do modo digno do Evangelho de Cristo, ou seja, não pode ser de qualquer jeito, para que, ou indo ver-vos ou estando ausentes, ou seja, em verdade e não em falsidade, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, motivação de servir a Deus, uma só alma, prazer pela obra, lutando juntos pela fé evangélica. Olha o que é que Paulo está dizendo. Paulo está a dizer que esse povo tem que lutar pela fé evangélica.
isso é ipsis literis no texto. Eu fui ver no grego, é exatamente isso. Aqui não foi uma tradução tendenciosa para a igreja protestante. Ipsis literis no texto grego está aqui, lutando juntos pela fé evangélica. Irmãos, essa carta não foi escrita somente para os pastores e líderes. Porque quando nós vemos o início da carta, Filipenses 1:1, Paulo diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos. Então Paulo escreveu essa carta a toda a comunidade cristã. Toda a comunidade cristã. E ele foi bem claro que todos deveriam estar unidos, lutando pela fé evangélica. Aqui é uma ideia de todos juntos aqui trabalharmos em equipa com o mesmo propósito. Porque às vezes nós achamos que só os líderes, os pastores, têm responsabilidade pelos trabalhos da igreja. Só o pastor ou os líderes têm que correr atrás das coisas. Mas essa ideia é errada e é contrária àquilo que é ser igreja. A igreja é uma comunidade onde todos nós temos responsabilidades. Pensa assim, como é que você consegue congregar numa igreja, fazer parte de uma comunidade cristã e não se preocupar com o crescimento do evangelho através dessa comunidade? Saber quais são as necessidades da sua comunidade, os desafios que são enfrentados, os ataques que o evangelho tem sofrido ao longo dos anos, lutar juntos pela comunidade e pela fé evangélica. Como é que você pode servir numa comunidade cristã e achar que você não tem nenhuma responsabilidade com essa comunidade? É isso que Paulo está dizendo. Vocês têm que lutar juntos pela fé evangélica. É isso que Paulo está dizendo. E isso serve para todas as áreas da nossa vida. Desde a área espiritual até a área financeira. Vocês sabem que eu não gosto de falar nisso, mas também serve. Do mesmo jeito que você ora pela igreja, do mesmo jeito que você coopera ativamente com os trabalhos, você também sustenta, nós também sustentamos a obra. E se você é membro da igreja, não tem como ficar de fora disso. Claro que cada um vai fazer mediante as suas possibilidades. Mas é importante estarmos juntos nisso. É importante estarmos unidos nesse propósito. Eu não estou falando isso da minha cabeça, é o texto que está falando. Temos que estar unidos pelo avanço da fé em todas as áreas que isso representa. Esse é um modo digno de viver o evangelho da cruz. Na prática, como Paulo diz, com firmeza, em um só espírito, em uma só alma e lutando juntos. E quando olhamos para isso, pensamos, que difícil, que complicado, porque nós somos tão diferentes. Nós temos dificuldade com as pessoas que escolhemos para casar, quanto mais com pessoas que entraram pela igreja e que sentam-se agora ao nosso lado. Nós temos dificuldade com os nossos filhos, que amamos mais do que qualquer outra coisa, quanto mais com o irmão que eu conheci há um ano. É difícil isso. E Paulo entra então no capítulo 2, e eu ia começar agora a expor o texto, mas não dá tempo. Entra no capítulo 2 e ele reforça todas essas coisas, só que ele agora vem trazer a solução para isso. Verso 1, capítulo 2, diz assim. Ele faz aqui um rogo, é como se ele pedisse um por favor de joelhos para a igreja. Ele diz assim, olha, se há exortação em Cristo, se há consolação de amor, se há comunhão do Espírito, se há entranhas de afetos e misericórdias, completai a minha alegria. Ou seja, por favor, acima de tudo, completem a minha alegria, façam-me felizes. E ele diz em quê? De modo que penseis a mesma coisa, tenham o mesmo amor, unidos de alma, o mesmo sentimento. Ou seja, ele está reforçando tudo o que ele já falou lá atrás. Tudo o que ele falou no verso 27. Tudo o que ele terminou no capítulo anterior. Porque a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos, vocês sabem disso. E Paulo está dizendo que a alegria dele é que a igreja viva isso aqui. Viva aquilo que nós falámos até agora. Essa unidade de propósito e sentimento. Só que Paulo agora acrescenta 2 pontos fundamentais para que a gente possa viver essa unidade. Verso 3, primeiro ponto. Não faças nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Irmãos, como é difícil eu considerar o meu próximo superior a mim mesmo. Como é difícil eu
parar para ouvir alguém sobre um assunto que eu acho que domino. Nós queremos ter sempre a última palavra. Nós queremos ter sempre razão. Nós nunca gostamos de ficar por baixo. Nós queremos sempre ficar por cima. Nós nunca queremos ficar para trás. Mas a nossa humildade tem muito mais impacto na vida das pessoas do que os nossos troféus, do que os nossos diplomas, do que as nossas medalhas. Pessoas estão cansadas de gente soberba. Pessoas estão cansadas de pessoas que já sabem tudo. A humildade é a marca do verdadeiro cristão. E se você não é humilde, você não consegue viver em comunidade e você não consegue viver tudo o que nós falamos até aqui. E por isso que Jesus diz assim: aprendam de mim que sou manso e humilde. Mas nós somos o contrário. Nós somos nervosinhos e soberbos. Exatamente o contrário daquilo que Jesus falou. Como é bom e valioso eu parar para ouvir o próximo. Como é bom eu sentar para aprender. Como é bom e valioso eu valorizar o irmão que está do meu lado. Como é importante quando alguém fala consigo e você ouve. E você para e valoriza aquele irmão e se coloca à disposição daquele. Às vezes está a falar coisas que você já está cansado de ouvir, mas você naquele momento você está a valorizá-lo. Considerar o próximo superior a si mesmo é valorizar o seu irmão. Irmãos, nós temos sempre algo a aprender uns com os outros. E quando eu tenho consciência disso, fica muito mais fácil para mim viver em comunidade. Agora, quando eu acho que a coisa mais ruim que tem é você ir falar com alguém e ele já sabe tudo. Olha, eu ganhei esse tablet, comprei esse tablet. Eu também tenho um muito maior que esse, muito melhor. E o meu telemóvel. Eu comprei um também, o modelo a seguir é esse. Eu fiz uma licenciatura. Não, mas eu fiz um doutorado. Tem uns irmãos que só quer estar em cima. Só quer arrotar conhecimento. Só quer arrotar galardão. Irmãos, vamos ser humildes. Mesmo que por vezes você até possa ser mais capacitado, teoricamente, mas ouça, dê atenção, tenha empatia pelo seu próximo, valorize. E isso é considerar o seu próximo superior a si mesmo. Valorizar as pessoas, independente daquilo que possa ganhar com elas. Ou nós agora só queremos ouvir aqueles que nós podemos ganhar alguma coisa? Não, o cara ali é rico, eu vou parar para ouvi-lo, vai uma ofertazinha boa. Irmãos, por favor, às vezes nós somos assim. Às vezes nós valorizamos. Eu lembro que tinha um amigo meu que ele falava assim: eu estava lá a falar com uma pessoa e ele é profeta. E ele falava e qualquer coisa, e ele é profeta. Aí ele é profeta. E ele é profeta. E eu falei, irmãos, já sei que ele é profeta. Às vezes nós somos soberbos até para os outros. Nem para ele, era para o outro. Então nós temos que ser humildes. Se você é o que é bom, Deus sabe. Deus sabe o que você é. Você não precisa falar. Você não precisa afirmar. Porque quem é, nem fala, deixa que os outros vejam. Seja humilde. Não faça exceção de pessoas, seja rico, seja pobre, seja formado, seja analfabeto. A tua capacidade vem de Deus. E cada um, Deus deu o que tinha que dar. E verso 4 ele diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que é dos outros. Preocupe-se com o próximo. O chamado do cristão, Paulo está dizendo assim: olha, todas essas coisas que eu falei aqui, que é muito importante para vivermos em unidade, se resume a isso. É um chamado comunitário. É eu olhar para o meu irmão, eu olhar como ele se fosse eu. Não foi que Jesus falou: olha, amai o próximo como a ti mesmo. Nos fortalecer juntos. Só viveremos o modo digno do Evangelho quando entendermos que tudo o que temos, recebemos de Deus, é para a glória de Deus e para servir o próximo. E assim conseguiremos viver unidos do jeito que Jesus deseja que nós vivamos. O próprio Jesus foi o maior exemplo de tudo. E Paulo, ele termina esse ensino. Ele diz: olha, vivam do modo digno do Evangelho.
unidos, firmes, num só espírito, numa só alma, lutando pelo Evangelho. Mas olha, para fazer isso vocês têm que ser humildes. Vocês têm que olhar para o vosso próximo, preocupar com as dificuldades do vosso próximo. E olha, se vocês acham que isso é difícil, e aí ele entra e termina o assunto no verso 5 até o verso 11. Tendo em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Se esvaziou de si mesmo. Assumiu forma de servo, tornando semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Foi a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo diz assim, olha, o caminho é esse, e o exemplo é o de Jesus. Nós temos um caminho a seguir, e esse caminho é um caminho que primeiro nós temos que descer para depois subir. Não foi o que Jesus fez? Ele desceu, ele se humilhou, ele se sacrificou. Depois de ter descido ao ponto mais baixo que ele podia ter descido, ele ressuscitou, subiu aos céus, foi glorificado e coroado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmão, a tua caminhada cristã, a minha caminhada cristã, ela não é muito diferente. Nós temos que descer um pouco, servir os nossos irmãos, ter uma abordagem de humildade para com o próximo, para que depois o Senhor possa te exaltar. O próprio Jesus falou assim, aquele que quiser ser grande no reino dos céus, seja o servo de todos. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia. O caminho para a exaltação passa pela humildade e o serviço. Viver em humildade, viver em unidade, considerar cada um que o Senhor coloca nas nossas vidas como importante, como valioso. Você valoriza o seu irmão que aqui está do seu lado? Você valoriza o seu irmão ou é mais um que se senta aí? Quando ele falta e não vem, você não sente falta dele? Você é capaz de... Irmãos, eu sou sincero, quando falta alguém no culto, a minha vontade é ligar e perguntar, onde é que tu estás? Eu não faço isso, porque às vezes parece que eu quero tomar conta dos irmãos, né? Mas a minha vontade, eu confesso, eu me coço. Cadê o fulano? Não vi. Não é porque eu quero, porque eu quero estar junto. Não tem a ver com controle, tem a ver com amor, o prazer de estar junto. Esse irmão que está do seu lado, você tem que ter prazer por ser corpo de Cristo juntamente com Ele. Um dia você está aqui, aí você acha que Ele é chato, mas você vai passar a eternidade junto com Ele. Vá se habituando. Até lá na glória vai ter que aguentar. Se nós não nos amamos aqui, se nós não sentimos falta uns dos outros aqui, como que a gente vai querer subir juntos? Aleluia. Dê importância ao seu irmão, à sua irmã. Ele é valioso para Jesus, como você também é valioso para Jesus. Ele derramou seu sangue pela sua vida. E juntos lutarmos pela fé evangélica. Vamos lutar juntos? Amém. Quem está disposto a lutar junto aqui? Aleluia. Glória a Deus. E assim viveremos do modo digno do Evangelho. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor para terminar o culto. Aleluia. Santo é o teu nome, ó Deus. Obrigado, Senhor.